Hoje recebemos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, conhecido como José Delgado, nascido em São José de Campestre, Rio Grande do Norte, juiz de carreira e avô coruja. É com grande alegria que recebemos, ministro. A alegria é minha em participar deste programa, que aproxima a magistratura da cidadania. Ministro José Delgado, o senhor é conhecido pela persistência e pela simplicidade. Qual foi seu primeiro emprego e que lições aprendeu com ele? Uma história bonita, conte para nós. Meu primeiro emprego foi vendedor de chita. Vendedor de chita é aquele comerciante que no interior se dedica a vender panos, tecidos. Sim. Então, meu primeiro emprego aos 13 anos de idade na loja de meu pai, em Santo Antônio, na época conhecido como Santo Antônio do Salto da Onça, nome oficial, que depois tiraram a onça, ficou somente Santo Antônio. Foi, como dizia, vendedor de chita, vendedor de murim. Ele era comerciante? Era comerciante, meu pai, que chamava-se João Batista Delgado, conhecido como Seu Batista, e eu era conhecido como Zé de Batistinha. Quantos habitantes tinha a cidade, ministro, se recorda? Os habitantes, na época, uns 6 mil habitantes aproximadamente. Era uma cidade onde todos se conheciam e meu pai era o maior comerciante da cidade, viu? E nessa profissão tinha uma aproximação muito profunda com os habitantes. Então, o que o levou a escolher a magistratura como profissão? O que me levou a escolher a magistratura como profissão é uma história muito interessante que eu gosto muito de revelar. Fui advogado há apenas 1 ano e 4 meses. Em um determinado momento, muito dedicado à minha profissão, a qual eu já vinha exercendo como estagiário, na época solicitador, eu passei uma manhã toda de cócoras, a verdade é esta, procurando um processo em um cartório. É mesmo? Um processo que era uma ação de despejo, da senhora Celina Navarro, isto em 1963, dezembro de 1963. Esse processo estava desaparecido e eu tinha prazo para fazer a contestação. Tinha sido constituído. E o escrivão não me entregava o processo, só fazia me apontar. O processo se encontra aqui nesse armário, o senhor vai procurar. Eu fiquei procurando esse processo de coca do salão do escrivão e ao meu lado também, com poucos momentos, chega o professor de saudosa memória, o professor José Mereciano, que era advogado também, e ficamos os dois a procurar um processo. Então, depois de 2 ou 3 horas, encontrei o processo, eu fiz a minha contestação. Por causa desse episódio, o senhor resolvi ingressar na magistratura. Ministro, por que os erros ganham a mídia e os acertos são esquecidos? Os erros surpreendem a sociedade. A sociedade não aceita, especialmente, que o magistrado erre. Eu sempre tenho dito em meus trabalhos que o juiz deve vestir a toga que a sociedade quer que ele vista. O juiz deve vestir a toga que a sociedade quer que ele vista. Por exemplo, a sociedade hoje não quer a toga preta, a sociedade não quer a toga fechada, a sociedade não quer uma toga encarcerada. A sociedade quer uma toga branca, uma toga transparente, uma toga que todos os segmentos que compõem, os estamentos sociais que compõem a sociedade, compreendem e tenham confiança na magistratura. Então, quando um juiz erra, é algo de excepcional. Quando um juiz acerta, é algo de absoluta normalidade. E a normalidade não dá notícia. A normalidade é um cumprimento do dever. O erro é uma ilicitude e grave, especialmente partindo do magistrado. É por esta razão que há esta repercussão. E, no meu entender, a imprensa faz muito bem, em despertar, em proclamar com a maior potencialidade possível os erros, os desvios da magistratura. O grande perigo, por exemplo, é que os equívocos de hoje se tornem, na verdade, do amanhã, porque aí não há mais como voltar. É por esta razão que o Supremo Tribunal Federal tem o máximo de cuidado na elaboração de súmulas. Não obstante todo esse processo, desde a emenda constitucional número 45, haja a possibilidade de súmula vinculante em nosso ordenamento jurídico, mas só temos agora 3 súmulas vinculantes, porque é uma atitude de muito pensar. E como eu disse, a magistratura não pode cometer equívocos. Sim.
Ministro, em tempos turbulentos, há a tendência de se criarem novas normas, como se a fúria legislativa fosse a solução de todos os problemas. A crise brasileira se resolve com novas leis ou basta a correta aplicação das existentes? O Brasil está vivendo um momento muito interessante. Não podemos ignorar que nós estamos em fase de transformações. Não podemos ignorar que nós estamos em fase de transformações. Consequentemente, como as transformações são baseadas em fatos e os fatos antecedem a criação da norma legislativa, as normas legislativas deverão surgir para regular esses fatos, para criar uma segurança, especialmente no campo dos negócios jurídicos. Agora, a fúria legislativa, quando ela não é muito bem pensada, quando ela não é discutida com a sociedade, pode criar algumas dificuldades. São as dificuldades de interpretação e de adequação à norma à realidade vivenciada. Por exemplo, daria um exemplo no momento. O que é que a sociedade contemporânea brasileira está a exigir dos agentes públicos na atualidade? Ética, ética e ética. Sim. Moralidade, moralidade, moralidade. Ética, ética e ética. Sim. Moralidade, moralidade, moralidade. E ponto. E ponto. Temos que observar que, consequentemente, o direito, qualquer norma jurídica hoje, quer seja financeira, quer seja tributária, quer seja previdenciária, quer seja de direito privado, quer seja previdenciária, quer seja rural, qualquer norma jurídica, ela tem que ser interpretada partindo principalmente da mensagem ética, da mensagem de moralidade e, além do mais, da mensagem posta nos incisos 2 e 3, artigo 1º da Constituição Federal. Dignidade humana e valorização da cidadania. Eu sempre tenho afirmado que são 3 pilastras básicas para a interpretação do direito no século XXI. O século XXI é o século da cidadania. Nós nunca tivemos um século voltado para a cidadania. Tivemos um século voltado para o renascimento cultural, para a revolução industrial, para a revolução técnica, especialmente da informática, como foi o século XX, mas a humanidade nunca teve um século voltado unicamente para os direitos da cidadania. Então, esse momento chegou. Então, cidadania, dignidade humana, ética. Cidadania, dignidade humana, ética. São as três pilares a sustentarem hoje a interpretação do direito. No que diz respeito à reforma do Código de Processo Civil, o ministro entende que as mudanças resultaram ou podem resultar numa agilidade maior do processo? Nós temos que consagrar o entendimento de que, com a emenda constitucional 45, um direito fundamental foi acrescido ao nosso ordenamento jurídico. Direito fundamental que eu estou chamando de postulado básico, que não se admite interpretação restritiva. A interpretação tem que ser ampla e absoluta. É o inciso 78 do artigo 5º, em que, pela primeira vez no Brasil, se garantiu ao cidadão a razoável duração do processo. Nós temos um Código Processual Civil que vem desde 1973, que já sofreu, se não estiver enganado, 68 mudanças. Na minha visão, é de muita preocupação. Muita mudança, né, ministro? Muita mudança. De 2 anos para cá, nós temos 16 mudanças dentro do Código Processual Civil. Então, temos que observar que essas mudanças, elas podem levar a uma quebra do sistema, viu? A se perder a visão integrada do Código Processual Civil como um todo e a dificultar a sua aplicação. Penso que é o momento de se fazer uma reforma do CPC em que a celeridade na entrega da prestação jurisdicional seja o foco fundamental. O processo é escravo do tempo. Por mais que ele tenha avançado cientificamente, o tempo continua a ser o grande calcanhar de Aquiles do processo. Não é possível nós termos um processo em que o litígio passe 20 anos, 30 anos, 40 anos a ser resolvido. Nesse episódio eu só tive uma alegria. É que em 1904 começou a discussão entre o campeonato Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, e isso só foi resolvido há pouco tempo atrás. E como foi dado ganho de causa ao Botafogo, depois de mais de 80 anos, os botafoguenses da época não puderam comemorar para não me gozar que sou flamenguista doente. Bom, o senhor é só flamenguista? Não, sou flamenguista, Flamengo doente, porque ser Flamengo é um estado de espírito, né?
é um estado de alegria. Em São Paulo sou corintiano e no Rio Grande do Norte sou abecedista. Bem, em São Paulo, interessa o que o senhor é aqui. O senhor é flamenguista. Já estou vendo que não simpatiza muito com o Corinthians, né? Mas o Corinthians é o time do povo. É verdade. Bem, nós vamos interromper alguns instantes, você continue aí e daqui a pouco voltaremos com o ministro José Delgado, do Superior Tribunal de Justiça. De volta ao nosso segundo bloco com o ministro José Delgado, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, sua produção literária é surpreendente. Diga lá, quais são as delícias e os tormentos da imortalidade? O ministro Humberto Gomes de Barros, que também é o imortal, está a afirmar que até agora não tem visto nenhuma vantagem na imortalidade. Apenas ele sente que está se sentindo mais velho. E, contradizendo o ministro Humberto Gomes de Barros, eu afirmo que a imortalidade apenas é um estado de espírito em que se vê a presença da solidariedade dos amigos e o reconhecimento que parte da bondade daqueles que participam da instituição. E sobre o que o senhor ainda não escreveu, mas pretende escrever? O que eu não escrevi? O que eu não escrevi, por exemplo, ou em outras palavras dizendo, o que eu pretendia reescrever as minhas poesias. Poesias? Sim. Quando jovem, eu me metia a ser poeta, mas era um crítico tão aprofundado, tão crítico que eu era, sim, que um dia resolvi rasgar todas as poesias e não mais nelas pensar. Hoje eu tenho saudades. O senhor nunca mais escreveu poesia? Nunca mais escrevi poesia. Cheguei até a fazer exposição de poemas, tá, no Rio Grande do Norte. Mas, pelo espírito crítico, destruí todas elas, apenas guardo-as na memória. E o senhor sabe dizer qual era a maior crítica com relação às suas poesias? A própria crítica? Eu entendia que elas não mereciam ser lidas nem por mim próprio. Entendia que elas não tinham nenhuma qualidade poética, não tinham nenhuma inspiração poética. Mas hoje me volta muita vontade, especialmente de fazer poesia para as minhas netas. Nós sabemos que o senhor trocaria tudo, né? Os processos, os votos pelos netos. Tudo. Eu sempre tenho dito e disse na minha posse na Academia Brasileira de Letras e Jurisdições, meus ouros que vieram dos meus diamantes, embora não exista isso na natureza, mas vieram dos meus diamantes, que são meus 3 filhos. E que é tudo oriundo da minha união com a Zezé. A dona Maria José Costa Delgado, que manda a mim há 46 anos. E que eu obedeço rigorosamente, inteligentemente, porque as mulheres foram feitas com a finalidade específica de dominar os homens. As mulheres devem dominar os homens. E os homens que são inteligentes obedecem. Ministro, mas o senhor tem uma memória fantástica, eu já pude perceber aqui. O senhor não teria uma poesia para poder dizer para todos nós aqui, para que nós possamos conhecer? Não, confesso-lhe que fiz questão de apagar. É mesmo? Fiz questão de apagar todas as minhas poesias, que foram no período em que 1948 a 1952, no período em que eu frequentava o científico e que fazia o curso de Direito. Talvez até 1954, 1956, nessa época terminou a minha vida de poeta. Bom, quem sabe o senhor não retome ainda, né? Talvez, quem sabe, na aposentadoria, nas meditações do meu Pirangi do Norte, que é a praia onde eu veraneio há 34 anos, e tem uma história para lhe contar, sim, já que estamos falando sobre Pirangi do Norte, que é a história que eu acho fabulosa da minha vida.
quando eu assumi o cargo de ministro, em 14 de dezembro de 1995, aí fui passar meu veraneio em Pirangi do Norte. Viu? E lá eu sou muito conhecido da comunidade, viu? E me chamam de doutor Delgado, outros me chamam de professor Delgado, ou seu Delgado. Aí pela manhã, saí passeando com minha esposa pela praia, viu? E os pescadores, viu? A me cumprimentar, doutor Delgado, seu Delgado, como é que vai? Aí um pescador chega e pergunta ao outro, um pescador novo, esse é o seu Delgado que vocês falam tanto, que conversa aqui com todo mundo, que a esposa dele atende a todo mundo, que ajuda aqui a todos os pescadores? É, sim, senhor. Aí ele disse, esse homem é muito besta. Imediatamente veio a reação dos demais pescadores. Por quê? Esse homem foi convidado para ser delegado de polícia de Pirangi e rejeitou para ser ministro do STJ. Imagina a concepção, né, daquele cidadão. Delegado de polícia era a pessoa mais importante para ele. Ministro do STJ não tinha nenhum valor. Aproveitando, ministro, se o senhor fosse convidado a recomendar uma lista dos livros de leitura obrigatória, sim, que obra encabeçaria essa lista? No campo jurídico, A Justiça, de Kelsey. Onde ele analisa a justiça na época de Aristóteles, a justiça vista por Platão e a justiça pregada por a Igreja Católica. Aliás, tem uma história a respeito desse livro. As minhas 3 netas, às 2h da tarde, queriam me tirar de uma rede de Pirangi para ir para o shopping. Demais. Vocês imaginem. E eu estava lendo o Kelsey. Aí eu disse, minha filha, deixa o vovô terminar, fazer a leitura desse livro. À tardinha, no final da tarde, vovô leva vocês para o shopping. Não, vovô, de jeito tem que ir agora. Aí começam a me querer tirar da rede. Do Kelsey. Aí, meu filho, deixa o vovô terminar a ler, vovô está achando essa obra fabulosa. Ela pergunta, o que é essa obra, vovô? Aí eu explico, minha filha, olha só, todas as 3 com os olhos bem arregalados. Esperando. Ficaram esperando. Essa obra é um autor, estou relendo, e fala sobre a justiça do tempo de Aristóteles, do tempo de Platão. Vocês vão saber o que é isso daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Ela para assim, diz o que é, aí pega do livro, o que é a justiça? Sim, minha filha. Aí sai correndo e gritando, vovó, me acuda. As outras 2 também, que são menores, né, saíram correndo atrás. Aí a avó vem correndo, que ela gritava, vovô. Entendeu? Aí a minha esposa pensou que eu estava sentindo alguma coisa, né? O que foi, minha filha? Vovó, eu não acredito, vovó. Vovó é juiz há não sei quantos anos, não sabe ainda o que é a justiça, vovó. Então, indicaria, primeiramente, que é a justiça. Depois, a Segunda Guerra de Churchill. Viu? E, por último, Os Tempos Perdidos de Proust. Os 6 volumes de Proust. Apenas, né, ministro? Que me impressionou, são 2.000 e tantas páginas. Maravilha. Obra que merece ser lida, relida. Sim. E tantas vezes repetida. Esquecida. E não esquecida. E na hipótese de poder ressuscitar o Index Librorum Prohibitorum, que livros o senhor baniria para sempre das bibliotecas? Nenhum. Eu tenho um posicionamento de que o livro, por pior que ele seja, ele sempre tem uma mensagem. Muitas vezes, uma única frase de um livro que não deve ser lido tem uma mensagem positiva. Eu não posso acreditar que um ser humano se dedica a escrever um livro, viu? E que ele não leve uma mensagem positiva para a humanidade. Dá licença agora. De volta às suas poesias. Mas as minhas poesias é algo pessoal. Viu? As minhas poesias foi uma crítica muito pessoal. O senhor é um grande professor, certamente tem muitos ensinamentos aí. Embora eu talvez as minhas poesias elas tivessem alguma mensagem de positividade, mas na minha análise crítica elas não mereciam ser lidas. Vamos deixar de lado um pouquinho. Sendo um homem de muitas conquistas e de muitos títulos, ministro, eu estou assim, pelas pesquisas que eu fiz, eu pude perceber e realmente fiquei fascinada. Ao longo da sua vida, de todos esses títulos adquiridos, qual dentre esses títulos lhe é mais caro e por quê? Os títulos mais caros que eu tenho são 7 títulos. 12 de setembro de 1964, 9 horas da manhã, quando meu filho Marcos nasceu. Muito bem.
e que eu tive a felicidade de imediatamente abençoá-lo, ainda quando caminhava para os braços da mãe. Em 10 de janeiro de 1968, às 10h30, quando Liane nasceu. Também tive a felicidade de abençoá-la quando ela estava sendo levada para os braços da mãe. Em 31 de agosto de 1974, quando o Ângelo Augusto nasceu. Carinha redonda, branquinho, que é o meu caçula, que aliás a mãe tem uma música em homenagem a ela, que a mãe toca violão. Toca violão? Toca violão e também é autora de algumas músicas. Viu? Essa música é intitulada O Meu Menino. Meu Menino. Meu Menino. E que eu tive a alegria também de abençoá-lo no momento em que ele surgiu de sangue e ia sendo conduzido para os braços da mãe. E depois os nascimentos, os 4 nascimentos de minhas netas. São os 7 títulos que mais me glorificam. Todos os outros são conquistas, conquistas e conquistas que a bondade de Deus me proporcionou. Amo-os. Permitiu, é. Amo-os a todos eles. Não coloco nenhuma hierarquia entre eles. O menor título encheu meu coração de alegria. A menor placa que tem aqui, a homenagem, por exemplo, de um aluno, ela se iguala, essa homenagem se iguala ao maior título que tenha me sido concedido pelo presidente da República ou por qualquer outra entidade. Não tenho hierarquia sobre nenhum. Todos eles encheram meu coração de satisfação. Bom, ministro, depois de tanta coisa linda que eu acabo de ouvir aqui, só me resta perguntar o seguinte: se Deus, precisando de uma folga, pedisse ao ministro que assumisse o posto por um dia, o que o senhor faria se fosse onisciente, onipresente e onipotente? Faria tudo que me fosse permitido com todos os meus poderes, para que a entrega da prestação jurisdicional fosse efetivada de modo seguro e no menor tempo possível. Penso que é o grande problema do Poder Judiciário. Como juiz, faria tudo para que o litígio entre os cidadãos fosse resolvido no menor tempo possível. Porque o Poder Judiciário não foi feito como instituição para alimentar o litígio, para prorrogar o litígio no tempo. Penso que é um dos grandes problemas hoje da sociedade. Bom, ministro, infelizmente chegamos ao fim. Infelizmente mesmo. Mas eu gostaria de cumprimentá-lo pela sua simpatia e pela sua sabedoria. Muito obrigada, viu, ministro? Senhor que agradeço essa oportunidade de cada vez mais me aproximar dos meus jurisdicionados. Isso é muito bom. Quanto a você, até a próxima semana. Tem mais. Santo Antônio do Salto da Onça, ministro, que nem faculdade de Direito tinha. Diga lá. E continua não tendo faculdade de Direito. Foi a cidade da minha infância, foi a cidade das minhas emoções. Que Dona Zezé não escuta, foi a cidade das minhas primeiras namoradas. Foi a cidade onde eu fui animador de pastoril. Foi a cidade onde eu fui ajudante de missa. Foi a cidade onde eu escrevi muitas cartas de amor para meus amigos e para minhas amigas. Enfim, foi a cidade onde me dá muitas recordações. Lembranças e lembranças. Lembranças e lembranças de minha vida. Eu só queria lhe dizer, meu grande amigo, que faz bem o seu convívio caminhar junto a você. Que nos seus versos rima a vida e esperança, um passado, mil lembranças e amores de querer. Você, amigo, vencedor de tantas lutas, céu escuro é força bruta, quando pensa é pra vencer.